para os políticos profissionais, para aqueles que desejam renovar os seus mandatos no ano que vem, o tempo está passando. Eles não podem ficar muito tempo presos nessa questão que se arrasta já há tempos do 8 de janeiro, do Jair Bolsonaro, da anistia, vai ou não vai, protesto no plenário. Eles querem liberar emenda, eles querem entregar coisas porque a eleição está chegando. Agora, a gente vai precisar observar quais serão os próximos passos dessa relação entre a Câmara e o Senado, porque o Senado deixou a Câmara pendurado na brocha, né? Com a cara muito exposta. Me parece que houve uma desorganização completa, a Câmara ficou com um desgaste imenso, o Senado fingiu que não era com ele, rejeitou na CCJ por unanimidade a PEC da blindagem e a vida seguiu. A gente vai precisar ver em quais termos a questão da dosimetria, inclusive, evolui, porque com as duas casas não conversando muito bem, ninguém na Câmara desejará colocar um projeto que não evoluirá no Senado. Então, a própria velocidade do projeto da dosimetria, eu quero observar como ele evoluirá na próxima semana, porque me parece que a confiança entre as duas casas está bastante abalada depois que a Câmara ficou absolutamente exposta com uma pecha horrorosa ao aprovar a PEC da blindagem, que os senadores, ao recebê-la, olharam e falaram: mas não tem a menor condição, vocês devem estar loucos, nós vamos rejeitar aqui na CCJ por unanimidade para mostrar o quanto vocês, deputados, estavam doidos. E, obviamente, os deputados não gostaram muito. Então, eu quero ver como essa questão vai evoluir e como as relações entre as duas casas serão resolvidas na próxima semana. Isso é um ponto interessante que você chama a atenção, Magno, porque é muito engraçado. A impressão que eu tenho, a impressão que eu fiquei, é que começou a crescer uma certa soberba mesmo no Centrão. Entendeu? De fato, eles estão poderosos como jamais tiveram. Eles não deixaram o Lula governar. Não estou entrando no mérito de se isso é bom ou ruim. Eles não deixaram o Lula governar. Eles sequestraram o pouco dinheiro que existe, que um presidente pode gastar com algum tipo de liberdade, porque todo o resto é de gasto obrigatório pela Constituição. Eles sequestraram esse dinheiro, eles fizeram o que quiseram. A partir do momento que eles não deviam nada mais ao presidente da República, eles essencialmente não deixaram avançar quase nenhum dos projetos de interesse do governo, e tudo bem, isso é do direito do parlamento, evidentemente. O problema é que a Câmara dos Deputados, em particular, jamais teve tanto poder quanto ela tem hoje, não na nova República. Aliás, na história da República, nós nunca tivemos um Congresso tão poderoso, né? E a gente nunca teve um executivo tão frágil, tão fraco. De novo, isso não tem nada a ver com os deputados que estão lá, isso não tem nada a ver com o presidente que está lá. É só que, da maneira como o jogo está sendo jogado, o presidente não tem qualquer tipo de poder em cima do Congresso, ou ele tem muito pouco poder em cima do Congresso, e deputados já não sentem mais a necessidade de participar do governo, de fazer parte do governo, de ter uma estatal, umas diretorias de estatal, de agência reguladora, cargo em ministério. Essas coisas foram perdendo cada vez mais seu valor no jogo de trocas da organização política. O valor, eu digo, como moeda de troca mesmo, em troca de apoio no parlamento. A impressão que eu tenho, e aí o Lula também no seu pior momento como presidente da República, né? Nunca teve a aprovação tão baixa quanto ele teve no primeiro semestre desse ano. Ele teve... É um governo medíocre, né? Até por conta da sua incapacidade de fazer qualquer coisa. O dinheiro está apertado, o Congresso não ajuda. É difícil você fazer um governo que tenha uma marca, que esteja claramente fazendo alguma coisa, que tenha algum objetivo claro. Não tem isso nesse governo. E aí, todas as pesquisas indicando, em essência, que o caminho está... Todo mundo ligado à pesquisa olha para os números que a gente tem hoje e fala: olha, esse caminho está muito aberto para o Lula ser derrotado no ano que vem. A impressão que eu tenho é que começou a crescer uma soberba nessa turma do Centrão e a gente pode tudo.
E nessa do a gente pode tudo, eles cometeram aparentemente 2 erros grandes. O primeiro erro foi ligar a anistia do Bolsonaro à PEC da blindagem. Eu estou dizendo o erro sempre, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo pensando nos interesses deles, fazer essa conexão, dizer que as duas coisas precisam ser passadas juntas e que uma coisa tem a ver com a outra, que é uma grande defesa do parlamento contra algum tipo de autoritarismo do Supremo, essa ligação foi muito ruim. Foi muito ruim para o bolsonarismo, foi muito ruim para o Centrão. E eles conseguiram nessa atiçar uma coisa que eu acho que eles não acreditavam que pudesse acontecer. Eles conseguiram incomodar tanto as pessoas que não são bolsonaristas nesse país que encheram as ruas no domingo passado. E aí o problema, a gente já teve essa conversa aqui no Central no início da semana, mas é que eu realmente não sei o quanto que o nosso público entende, como que político pensa esse tipo de manifestação. É aquela coisa do... Quando tem uma manifestação, é muito difícil você tirar as pessoas de casa. Mobilizar as pessoas emocionalmente num domingo à tarde de sol para ir protestar. Gente, mesmo o pessoal que fala, mas tinha show do Chico, tinha show do Caetano, tinha show do... Eles cantaram uma música. O som estava uma droga, entendeu? As pessoas não vão por causa do show. Tem um interesse, sim, mas não é por causa do show que as pessoas vão. As pessoas vão para se levantar cartaz, para ter... E aí esse é o problema. É muito difícil, por um lado, você tirar as pessoas de casa. Mas depois que as pessoas têm a experiência de estar numa multidão, todo mundo pedindo uma mesma mensagem, aquilo dá um calor. Aquilo dá uma quentura, pô, que legal, tem um bando de gente que pensa igual a mim. É gostoso estar aqui. Isso quer dizer que na próxima manifestação, se a pauta continua premente, na próxima manifestação vem mais gente. Né? Amanhã vai ser maior. A gente já viu isso. A gente viu isso nas diretas a gente viu isso no Fora Collor, a gente viu isso em 2013 e a gente viu isso no Fora Dilma. Na história a história da Nova República começa com um fenômeno desses. Não é toda manifestação que vai aumentando em tamanho, mas se essas coisas tomam tração... Então, a lógica do Senado em fazer essa rejeição imediata da PEC da blindagem... Não está aqui mais um motivo, tá, gente? Fica em casa, não precisa mais, não está mais aqui quem estava falando. E, claro, exatamente como você falou, a bucha ficou na mão da Câmara. Só que aí contamina o projeto da anistia, né? O Paulinho da Força queria votar semana que vem. O Hugo Mota já falou, não, semana que vem não vai ser. Agora, eles precisam ter alguma noção de medida a respeito de o que irritou as pessoas e o quão na cabeça das pessoas essa PEC da blindagem e o projeto de lei da anistia, ou o projeto de lei da dosimetria, como o Paulinho da Força está tentando rebatizar, é aquela coisa assim, vamos tornar bem burocrático para as pessoas não prestarem. Não está acontecendo nada aqui. Não tem nada aqui para olhar. Pode passar, pode passar. A questão que me parece eles estão tentando olhar lá para fora, fazer pesquisa, tudo mais, para entender qual é o espaço que tem para fazer isso. Porque pode ser que não tenha espaço nenhum para fazer isso, né? E se não tiver espaço para fazer isso, você ainda por cima você está, de novo, ao tamanho do tiro no pé que a direita deu. Você está, em essência, fortalecendo, você está devolvendo para o PT a moralidade, o discurso da moralidade. Depois de 15 longos anos, está voltando para a esquerda brasileira o discurso da moralidade. Corrupto, quem que está querendo apagar? Poupar corrupto de cadeia, de um novo Sérgio Moro e tudo mais? É a direita. Quem que está querendo tirar gente condenada à cadeia, da cadeia? É a direita. E você sabe, desculpa, eu vou deixar você falar, mas depois eu tenho uns comentários para falar sobre
Uma pesquisa que o pessoal do IDEA fez para a gente esse mês, que é bem interessante sobre essa coisa, ouvindo o eleitorado de direita. Magno, eu falei demais. Não, que isso. Pedro, eu acho que um ponto interessante é que o pessoal da PEC da blindagem achou que a revolta contra o STF seria suficiente para avançar com a blindagem. A narrativa que eles adotaram nós precisamos limitar o STF. No início dessa ideia, a tentativa era mostrar que o STF avançava tanto em suas prerrogativas que ameaçava o exercício do mandato parlamentar. Foi com essa primeira ideia que eles apresentaram o início desse projeto. Olha, na verdade, nós precisamos... Que foi o Celso Sabino, ministro do presidente Lula, que apresentou essa ideia lá atrás, quando o Daniel Silveira era a bola da vez do STF. Era para segurar o STF. O pessoal da PEC da blindagem acreditou que a narrativa de que o STF estava avançando muito em suas prerrogativas e o mandato parlamentar precisava ser preservado, seria suficiente. É claro que, adicionando com uma dose de poder vinda das emendas que recebem como nunca receberam, e um outro ponto bastante interessante, que é o retorno ao texto da Constituição de 88. Isso é incrível, porque ignora todos os avanços que a sociedade brasileira fez nos últimos 37 anos, desde a promulgação da Constituição. Nos últimos 37 anos, a sociedade brasileira sofreu com algumas coisas, mas, inegavelmente, avançamos em algumas frentes. Uma delas é o controle sobre a atividade dos políticos, mais transparência, mais accountability, diminuindo os privilégios que separavam os políticos das pessoas normais e, sem nenhuma vergonha, os políticos, acreditando que isso emprestava alguma autoridade ao seu pleito, diriam que queriam retornar ao texto da Constituição de 88, que foi melhorado nos últimos 37 anos em favor da sociedade e contra os privilégios dos políticos. Então, acho que a sociedade brasileira precisava dessa vitória. A gente fala muito de como o engajamento político brasileiro tem tornado a política tóxica, tem tornado a conversa sobre política mais pesada. Então, eu acho que o engajamento do brasileiro com a política precisava dessa vitória positiva. A atenção que o brasileiro tem prestado à política precisava de um reforço positivo de que, bem, vale a pena prestar atenção no que os políticos estão fazendo. E aí, acho que perderam um pouco o controle da velocidade de tramitação os deputados federais. Conseguiram aprovar uma PEC e, olha, é difícil aprovar uma PEC, precisa de bastante apoio. E tiveram apoio integral do PL, inclusive conseguiram pescar uns do PT, mas a PEC naufragou porque a sociedade foi prestar atenção ao que eles estavam fazendo. E, bem, ninguém quer comprar briga com a sociedade, com setores amplos da sociedade, principalmente se você é um dos 2/3 do Senado que tem o seu mandato renovado no ano que vem. Os deputados federais podem brincar de pautas marginais na sociedade porque precisam de uma fatia muito pequena do eleitorado para renovar os seus mandatos. Alguns deputados precisam apenas manter o poder, o seu domínio em 2, 3, 4 cidades para renovar os seus mandatos. Os senadores disputam uma outra eleição, disputam uma eleição majoritária. Então, seus cargos são muito mais ameaçados do que dos deputados federais. A sociedade se mobilizou e aí ficou realmente muito difícil para os senadores matarem essa no peito. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente?
Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.